Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE em ritmo de festa, como diria Silvio Santos. Mais uma vez, estou aqui com o Fábio Toledo e depois aí de alguns episódios com convidados ilustres, estamos a sós novamente, Fábio? Você e eu, juntinhos, aí para essa encerramento, né, do NBB, finalmente aí, né, encerramento oficial com o prêmio dos melhores do NBB. É isso aí, nem tão juntinhos assim, né? Cada um na sua casa, porque está rolando Juntinhos, uma pandemia. mas respeitando as medidas de segurança. O distanciamento social de vários quilômetros no momento. Então fica aí mais uma vez o recado. Se você não segue a Locomotiva Esportiva nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, é só procurar pela gente lá. Esse podcast estará nas principais plataformas de streaming, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e também no YouTube. Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever, dar o joinha, comentar, espalhar para todo mundo. E o segundo recado é para você ficar em casa, né, o máximo possível. Eu sei que parece que já acabou, mas tem uma pandemia rolando aí. Se você está ouvindo o podcast da Locomotiva fora da sua casa, coloque máscara, você não precisa tirar a máscara para nos ouvir. Então vamos lá. Como o Fábio já falou, nesta quinta-feira, é isso? Quinta-feira, 7... Eu perdi a data aqui. Quinta-feira, 9 de julho, o NBB divulgará o prêmio dos melhores do ano. Esse podcast vai ser divulgado na manhã da quinta-feira, um pouco antes aí da cerimônia. Se você estiver ouvindo depois, a cerimônia estará lá nas redes sociais, acho que, salvo engano, no Facebook do NBB. E nós vamos comentar aqui os finalistas. O NBB, dia após dia, aí, há 2 semanas, vem divulgando os finalistas de cada categoria e também os demais votados que não entraram nessa reta final. Todos os detalhes estão no site da Liga Nacional de Basquete, é só procurar lá. E nós votamos, né? A Locomotiva Esportiva teve aí, mais uma vez, o seu voto, tanto no Jogo das Estrelas, como agora para a premiação dos melhores do ano. Até agradecemos aí a confiança, o voto dado pela Liga Nacional. Então, vamos lá. A gente não fez esse podcast ainda, a gente só fez em versão de texto, mas agora com os finalistas dá para a gente dar uma comentada. Fábio, no geral, você gostou? Dos indicados da Liga Nacional, você diz? Não, a Liga não indica ninguém. Dos indicados, a Liga indica quem vota nos indicados, né? Tem essa. Mas, vamos lá. Então, não, só para lembrar, não, que tem votos são os votos da imprensa, dos técnicos e da comissão dos capitães de cada equipe também. Então, eu, pessoalmente, dividi os votos em 3 categorias na minha cabeça. Os votos coerentes, que beleza, esse voto. Os votos clubistas, que aí você até desconsidera, porque é aquele cara que votou, por exemplo, o capitão ou o técnico, vou votar só na galera do meu time aqui mesmo, e boa. Tem alguns votos que são claramente nesse sentido. E as opiniões que eu queria, seriamente, debater com quem teve esses votos. Mas vamos lá. Para não falar outra coisa. Não, vamos lá. Começando aqui, pegamos numa ordem, da ordem que nós divulgamos os nossos votos aí algumas semanas atrás, quando votamos ainda em maio, olha só, 2 meses atrás quase, que nós mandamos os nossos votos para a Liga. Lembrando que essa temporada, né, acabou, não teve playoff, nem acabou a primeira fase, mas mesmo assim eu achei interessante a ideia, né, deles manterem o prêmio. Durante um período eu achei que eles não fossem fazer isso, mas me agrada. Até demorou um pouco, né? Demorou um pouquinho mais do que o esperado, né? Tanto que muita gente já tinha feito, né, as suas devidas escolhas, né? Postado, né? Tudo mais. A gente foi uma desses canais, hein? Desses sites e perfis. E achando que não ia ter. Todo mundo achava que não ia ter, porque, né, não se encerrou, né, a temporada da maneira que era esperado, mas a Liga Nacional aí fez valer, né, a tradição e realizou,
né, essas escolhas que é para manter, né? É muito bom manter, embora não vai ter a festa, né, e tudo mais, mas é bom, né, que se mantenha algumas tradições aí. Mas eu tenho uma correção aqui, hein? A gente divulgou antes de todo mundo. Tem até aqui no nosso texto no site da Locomotiva Esportiva, que nós definimos os nossos escolhidos, né? E colocamos assim, abre aspas, quanto às premiações individuais, nada indica que ocorrerão. Então a gente fez as nossas escolhas antes mesmo da Liga abrir votação. Eu não lembrava disso, acabei de ler. A gente estamos à frente do nosso tempo aqui, ou atrás, ou durante. Se você assistiu Dark, você escolhe aí. Mas vamos lá então. Começando aqui, Fábio, melhor defensor do NBB. Os finalistas da Liga Nacional. Alex Garcia, né, como detentor, ele devia ser os concursos, na minha opinião. Jimmy, do Franca, e Rafa Mineiro, do Flamengo. Esses foram os 3 finalistas e também foram votados Danilo Fusaro, Coelho, João Vitor, Bennett, Jonathan, Gerson, Humberto, André Góes, Pepo Vidal, Devon Scott, Paranhos, Lessa, do Mogi, Gemerson, Jorginho, Léo Mendel, Olivinha, Sualisson, Vitão, Bufá, Alex Oliveira e Toledo. Fábio, o que você achou? Eu achei que teve muito aí aquela escolha automática, né, dos votantes, né, em optar. O Alex é um cara que mantém, né, é até complicado você tirar da lista dos 3 indicados, porque é um cara que ajuda muito, né, o time que ele tá, e principalmente na defesa, né, um cara que sobra defensivamente no basquete brasileiro, e ele está ali, né, é claro que até pelo tanto que ele já conquistou, né, e pela temporada que ele fez também, né, precisa ressaltar isso, porque os outros nomes indicados aí tiveram, na minha opinião, não tiveram tanto peso quanto outros jogadores que foram deixados de lado, né, nesses 3 indicados. Inclusive o Teichmann, né, que a gente, quando foi pesquisar, né, sobre a temporada, notou que ele tinha sido um dos principais defensores do NBB nessa temporada, como já é há bastante tempo também, né? Mas nem sequer foi votado, né, para essa escolha. Essa questão do Teichmann foi uma decepção para mim também, né? Ele, tudo bem, ele ficou lesionado, ele jogou apenas 15 jogos, isso pode ter prejudicado. Mas o prêmio de melhor defensor é um prêmio que eu acho que é muito da percepção de alguns flashes, alguns frames do campeonato que as pessoas que ficam gravados na memória das pessoas, porque não há muito uma análise estatística, né? Na verdade, em nenhuma, a meu ver, em nenhuma categoria há, mas no prêmio de melhor defensor isso fica bem mais escancarado, né? O Jimmy, que venceu as últimas 3 vezes, não fez parte de uma das melhores defesas do campeonato, mas, a meu ver, não apresentou o mesmo nível que ele mesmo já teve nos últimos anos. O Jimmy, inclusive, que vai para o Paulistano ano que vem, hein? Já aí a informação dada pelo Lucas Rocha e pelo Felipe Souza. Mas voltando aqui, você acha que a atuação do Alex na Copa do Mundo contra o Giannis, parando o MVP da NBA, pode ter dado uma influenciada aí, mesmo sendo torneios diferentes? Olha, não apenas, né, a atuação do Alex para cima do Giannis. Acho que é toda a carreira, né, do Alex. Por exemplo, a gente tem aí, né, o Jimmy tá aí, né, principalmente por ter sido o vencedor desse prêmio nas últimas 2 temporadas, né? O Alex, por ser reconhecidamente o melhor defensor do basquete brasileiro, né? Pelo menos até antes até o ano 2000 ali, dá para se dizer que o Alex é o melhor jogador desse século, né? Em termos defensivos aqui no basquete brasileiro. Então, né? Ele está ali entre os concorrentes, né, entre os indicados, é mais natural, não apenas pela questão do Giannis. No caso do Jimmy, acho que foi mais o caso do Jimmy e do Rafael Mineiro também, né, que é um jogador que tem qualidade defensiva também, né, e esses 2 nomes, na minha opinião, eles foram mais ali pelo histórico do que pelo desempenho da temporada em si.
Bom, os nossos 3 finalistas, né, que até colocamos no nosso site, os links vão estar aqui embaixo, se você estiver vendo pelo YouTube, se você estiver vendo no nosso site, né, pelo link do nosso site, os links da nossa votação vai estar aqui embaixo também com as justificativas. Na época, como a gente não sabia se ia ter ainda a premiação da Liga, nós divulgamos quais seriam os nossos 3 finalistas e depois o vencedor, né? Então, nós elegemos, né, quem seriam os nossos finalistas. Seriam Alex Garcia e depois João Vitor, pivô da Unifacisa, e Teichmann. Né, o João Vitor foi votado, o Teichmann nem votado foi, como vocês notaram. A nossa escolha foi o João Vitor. Né, tanto ele como o Teichmann foram os dois menores índices de pontos da outra equipe a cada 100 posses de bola. O que isso quer dizer? Enquanto eles estavam em quadra, os times adversários fizeram pouquíssimos pontos enquanto eles estavam em quadra a cada 100 posses. É isso que essa estatística avançada mostra, né, que é o defensive rating, ou índice defensivo. Ou seja, a cada 100 posses que o João Vitor estava em quadra, a Unifacisa levou apenas 92 pontos, a mesma coisa com o Teichmann. A diferença para o Alex, para você ter uma ideia, é que a cada 100 posses de adversários do Minas com o Alex em quadra, o Minas levou 105 pontos. E esse índice, ele tem também esse índice ofensivo, a gente está usando o defensivo aqui porque é o prêmio de melhor defensor, mas os 2 líderes ficaram de fora, né, entre os finalistas da Liga, e a gente achou isso muito estranho. Mas nossa escolha foi o João Vitor, né, de apenas 20 e poucos anos ali, o pivô da Unifacisa. Ele foi o líder, o recordista em rebotes e em tocos em uma única partida nessa temporada. Então ele se destacou muito bem, um protetor de aro ali sensacional. Mas entre os 3 finalistas, Fábio, quem que você, da Liga, os 3 finalistas da Liga, quem que você escolheria? Aí sobra para o Alex, né? Para render o prêmio de prêmio Alex Garcia de melhor defensor, vai para Alex Garcia, né? Como a gente havia escolhido o João Vitor, né? Pela qualidade que ele teve ali mostrada nesse defensive rating, mas também como o líder em tocos, né, ali entre os principais candidatos, né, a defensor, com rebotes defensivos também muito importantes. Então, o João Vitor, ele teve esse desempenho aí que na minha visão, acho que também na sua, né, como a gente definiu esse prêmio, ele foi o melhor. No caso do Alex, né, também ele teve um bom desempenho, principalmente em questão do plus-minus, né, de quando ele esteve em quadra, o Minas acabou aí com um número positivo, né, de 6 pontos. Ele teve também entre aqueles defensores, né, que a gente elencou aqui, né, de cada equipe, o Alex teve um desempenho positivo, né, com relação ao plus-minus, também teve certa qualidade ali em rebotes defensivos, roubos de bola, então foi o Alex Garcia, todo mundo conhece, né, de grande defensor que é. É isso aí. Então, sem demorar aqui, vamos para a próxima categoria. E essa é uma categoria polêmica, eu já falei isso até na Liga Nacional, mas há uma confusão nessa categoria. No regulamento da temporada, regulamento do NBB, essa premiação se chama Prêmio Revelação, tá? Aqui, e na planilha de votação que a Liga distribui no final da temporada, esse prêmio se chama Destaque Jovem. Eu acho que há uma grande diferença. Apesar do critério ser o mesmo, o critério objetivo ser o mesmo, que é ter menos de 22 ou 23 anos, não me recordo, e nunca ter vencido esse prêmio outra vez, tem essa regra, é o único prêmio, a única categoria que tem regra, né, não ter vencido em outra temporada e ter, acho que, menos de 22 ou 23 anos no início da temporada. Há uma diferença ali muito grande entre você votar em um cara que está no limite de idade da categoria, que está em 22, 23 anos, e você votar em um jovem que está começando ali, que está com 18, 19 anos, que verdadeiramente seria uma revelação. Então há essa confusão nesse prêmio, certo? E só relembrando, o único jogador que não poderia ser eleito, que se encaixa nisso, que se encaixa no limite de idade, e não poderia ser eleito é o Gabriel Jaú, porque ele já venceu em 2017 e 2018. Vamos lá. As nossas escolhas da Locomotiva
ainda como jogador revelação, quando ainda não tinha se divulgado que o prêmio seria destaque jovem. Nós escolhemos 3 finalistas: Augusto, do Pato Basquete, Bufá, do Pinheiros, e Lucas Cauê, pivô, também do Pinheiros. Já a Liga Nacional, os finalistas da Liga foram Dikembe, pivô do Paulistano, Bufá, armador do Pinheiros, e João Vitor, olha só, pivô da Unifacisa, que foi o nosso melhor defensor. Ele caiu aqui na Liga Nacional como melhor jovem, né? Destaque jovem. Vamos lá. Outros mais votados: Gui Carvalho do Minas, Iago do Paulistano, Márcio Augusto, que veio na nossa, Samuel Pará, o Gabriel do Flamengo, o Jaú do Bauru, mesmo não podendo o voto dele, ele levou voto, Lucas Cauê do Pinheiros, Pedro Nunes do Flamengo, Ruivo, Douglas Santos e Colina. Acho que a primeira coisa que me chama a atenção, Fábio, é que o Iago estava no limite da idade e o Iago não ficou entre os finalistas. E, verdadeiramente, se fosse destaque jovem, o meu voto seria do Iago. Mas eu acho que o Iago está há tanto tempo no basquete nacional e em evidência que eu acho que a galera esqueceu que ele é jovem e não foi para a final. E ele nunca vai poder ganhar esse prêmio agora. Ele nunca vai poder ganhar esse prêmio porque era o último ano. Sim. Eu acho que nessa categoria, por ser uma categoria que não se sabe muito bem qual que é essa definição, né? Se é destaque jovem, se é jogador revelação, os 3 indicados mostram muito bem essa questão, né? De dubiedade, vamos falar assim, de destaque jovem e revelação. O Dikembe não é uma revelação, né? Porque já tinha se destacado na temporada passada. Diferente do Bufá, né, que teve mais espaço e foi, de fato, uma revelação no Pinheiros. E o João Vitor também, né, com mais espaço e vindo lá da Liga Ouro, né, tendo sua primeira oportunidade de fato, né, vamos falar assim, porque no Flamengo não teve tanto espaço, também foi revelação. Então, com toda essa questão aí, vamos falar que, né, teve um meio a meio aí para definir essa questão de destaque jovem, e me chama a atenção, né, como o pessoal ainda votou no Gabriel Jaú, sendo que eles não poderiam votar no Gabriel Jaú. Mas, enfim, se fosse para escolher apenas destaque jovem, eu também ficaria no Iago, né, porque foi, de fato, aí um dos principais jogadores dos mais jovens, né, do Sub-23 aí do NBB, com o João Vitor bem próximo, né, o Dikembe também muito bem. Agora, com relação aos indicados, o meu voto vai para o João Vitor, pela qualidade do jogo dele aí, levando em consideração a questão de destaque jovem. Revelação, para mim, foi o Bufá. Justamente, o nosso voto, né, o voto da Locomotiva para a Liga foi o Bufá também. Eu, como destaque jovem, votaria no Iago. Dentre os escolhidos, dentre os finalistas, votaria no João Vitor, mas como revelação, também o Bufá. Então a torcida... É bem isso. A torcida vai pelo Bufá. É bem isso, né? A torcida, então, nossa, vai pelo Bufá. Tomara aí que nosso voto decrete o vencedor. Quem sabe, né? É o suco de limão com cor de laranja e gosto de tamarindo, né? Tipo isso. Se fosse um, eu votaria no Iago, mas outro no João Vitor, só que eu fui no Bufá. É bem por aí mesmo. Acho que não tem muito mais a dizer nessa categoria, né? Já falamos demais, né? É uma categoria 2 em 1, né? Não tem muito segredo, né? Então, vamos subir, então. Ali, na esteira do destaque jovem, vamos para o jogador que mais evoluiu. E olha, eu vou falar uma coisa. Nessa temporada eu fiquei muito satisfeito, pelo menos com os finalistas, porque na última temporada ocorreu uma coisa que para mim é abominável. Na última temporada, 2 dos finalistas não tinham jogado a temporada anterior. Os 3 finalistas da temporada passada foram o Didi, até então no Franca, Paulo Lourenço, até então no Basquete Cearense, e o Diego Conceição, até então no Botafogo. Paulo e Diego não haviam jogado a temporada anterior. Então, a evolução é dentro do campeonato. Ela não é da carreira da pessoa. Se fosse, tudo bem, mas não é.
Então eles iam evoluir do quê? Do nada, né? E caíram na final mesmo assim, receberam muitos votos. E o Didi, eu também não concordava muito, porque todo jovem tem uma evolução natural, certo? Então eu não concordava muito com a escolha do Didi ali, mas era o menos pior para mim, vendo por esse critério, e o Didi levou ano passado. Mas a gente está falando desse ano. Vamos lá. Os finalistas pela Liga Nacional para maior evolução foram Vitão, pivô do Paulistano, Georginho, armador do São Paulo, e Rafa Oliveira, pivô do São José. Também foram votados André Góes, Augusto, Betinho, Bufá, Davi Rosseto, de Kembe, do Sommer, Gerson, Gui Santos, Gustavo Basília, João Vitor. Olha lá, uma evolução de quem não atuou na temporada passada. Lucas Nesbit, Pedrinho Rava, Samuel Pará e o Iago. Os finalistas da LE na época foram Jorginho, Rafa Oliveira, assim como a Liga Nacional, e André Góes, do Mogi. Nessa categoria, acho que os votos bateram mais, né? Não há tantas polêmicas aqui, né? Foi, né, mais parecido do que a gente viu, né? Entre todos que a gente viu, daqueles da lista, né, votados ali que não ficaram entre os indicados, o André Góes foi, na minha opinião, bastante próximo, né? Acho que muita gente talvez não tenha votado nele por conta da temporada passada para o Franca, né? Que ele teve já certo destaque, mas de fato no Mogi ele cresceu bastante, né? E até por isso entrou na lista dos nossos 3 indicados. Mas aí, né, esses outros 2 nomes, né, Jorginho e Rafa Oliveira, estavam, né, na nossa lista e de fato são, né, tiveram um crescimento muito grande nessa última temporada. O Jorginho nem se fala, né? Mas o Rafa Oliveira também cresceu bastante no São José. O Vitão, que foi escolha, né, da parte dos votos aí da Liga Nacional, teve de fato também. Eu estou falando muito de fato, né? Mas enfim, o Vitão teve um crescimento, né, em relação à temporada passada também, né? Teve um crescimento na pontuação, né, subindo quase 5 pontos de média, com também um crescimento no número de eficiência, né, da temporada. Então faz sentido, né, esse crescimento. Já está aí há mais de uma temporada também, né, no NBB, então é algo diferente do que aconteceu com o Didi, né, na temporada passada. Então, Vitão tá na quinta, velho. Sim, Vitão já está há bastante tempo, né? Ele começou, né, fazendo um rodízio bem curto ali, né? Mas já está como um dos destaques, né, do paulistano nessa última temporada. Então, esses 3 indicados muito bem, né, escolhidos aí pelos votantes. Parabéns, né, para os votantes. Parabéns para os votantes. Vitão e de Kembe é um garrafão de respeito no paulistano, um garrafão muito jovem, que ainda tem ali bastante coisa para evoluir, bastante a crescer ainda, mas já apresenta muita qualidade. E no caso do Vitão, é interessante destacar também o repertório, né? Ele chutava menos de 2 bolas de 3 por jogo, agora ele chutou 4 nessa temporada. Então ele também está abrindo cada vez mais, está ficando cada vez mais versátil, ele marca bem do perímetro também. Mas a nossa escolha foi Jorginho, né? Eu acho que é um pouco complicado você tirar dele, né? Acho que quem tentou tirar do Jorginho, tentou tirar porque já votou nele para MVP e não quis dar todos os prêmios da noite para ele, né? Mas a gente votou no Jorginho ainda assim. A gente não tem palavras, né? O Jorginho foi muito dominante. Ele fez o que sempre se esperou dele. Ele não era esse jogador tão agressivo, ele não era esse jogador tão físico. E, pô, você olha o tamanho dele, você olha as qualidades, o potencial que ele tinha, ele não usava. Vou ser sincero para vocês, me dava angústia ver o Jorginho jogar. Me dava uma certa angústia, porque eu falava, vai para dentro, enterra na cabeça desse cara, sabe? Se mexe não, porque ele se mexia não da forma que eu estou dizendo, mas me dava uma certa angústia e não era só em mim, e tudo que ele sempre falou do Jorginho, ele fez nessa temporada. Mortari foi muito bem, dando a bola do São Paulo para ele.
mesmo com o Chamel, mesmo com o Roller, com o Renan, com toda essa galera no time, ele deu a bola na mão do Jorginho e falou, meu filho... Deu a confiança pro garoto, né? Deu a confiança, falou, vai. E o Jorginho é a minha escolha, pelo menos, foi a escolha da LE. Acho que não tem muito como diferenciar, né, Fábio? Por mais que o Rafa tenha ido muito bem também. Sim, mas né, o Jorginho foi disparado, né? O melhor também em questão de evolução, né? A temporada dele passada foi ruim, né? Muito complicada. E vale destacar, né, que o Jorginho, se a liga não estiver enganada, né, na postagem deles ali, o Jorginho já foi, já venceu o prêmio de evolução? Não. Evolução, né? Evolução. Pô, tô perdido aqui. O Jorginho 2016, venceu. 17. 16, 17, venceu o prêmio Evolução aí, no Paulistano. Se vencer, ele igualaria, né, Gui Deodato, que tem a impressionante façanha de vencer um bicampeonato seguido no prêmio de evolução. Esse evoluiu muito de um ano para o outro. Mas tudo bem. Vamos lá. Seguindo então agora para o melhor gringo, o melhor estrangeiro do NBB. E essa foi a primeira temporada com o limite máximo de 4 estrangeiros. Até então eram apenas 3. E os finalistas pela Liga Nacional foram David Jackson, do Franca, Devon Scott, do Minas, e Franco Balbi, do Flamengo. Também foram votados. Dessa vez, fiquei muito feliz de não terem votado em nenhum brasileiro, né? Já é um negócio muito bom. Também foram votados Chamel, Parodi, Nesbitt, Pepo Vidal, Bennett, Fuller, Nate Barnes, Fred McSwan, Jamal, Sadi, Solano, Baxley e Zach Graham. A Locomotiva indicou os nossos finalistas seriam David Jackson e Scott, assim como foram os da Liga Nacional, mas no lugar do Franco Balbi colocamos Chamel. Fábio, chama a atenção, Balbi está aí, o fato dele jogar pelo Flamengo, né, o Flamengo ser líder do campeonato, ter a maior torcida, etc., e ter a maior mídia, digamos assim, não negativamente, mas em termos objetivos mesmo, de chamar mais atenção, de ter mais mídia. Franco Balbi ameaça algum dos outros dois americanos ou não? Pode, porque é votação popular, não é? Ou não é votação popular? Não é não. Já está definido. Já está definido. A gente só não sabe, mas já está. Ufa! Então não. Espero que não, né? Porque, por mais que... Vamos falar a verdade, né? O Balbi é um baita de um jogador, né? É até complicado a gente falar isso, porque ele joga demais. Mas eu acho que existe, apesar disso, né, uma supervalorização do jogo do Balbi que o transforma nele como o melhor armador que o Flamengo já teve na história. Né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Principalmente o torcedor do Flamengo, para respeitar também, né, o passado do Flamengo, né? No passado mais recente aí já teve Nicolás Provítola, pô. Já teve, né, um nome que atualmente está brilhando, né, no basquete espanhol. Mas me chama a atenção o Bob tá, né, nesses 3 indicados, esse fator mesmo, né, de ser um nome, acho que lembra um pouco também da escolha do Jimmy, né, nos defensores, ser um nome que tá meio que tá no alto, né, ali num hype ali com questão ao desempenho dele desde a temporada passada, e não se viu muito o que ele fez de fato para estar lá, né, novamente. Ele não teve o mesmo desempenho da temporada passada, foi importante novamente para o Flamengo, mas não teve o mesmo desempenho, e levar em consideração o que o Chamel jogou no São Paulo, né, e não estar ali, que o Bennett jogou no Pinheiros para não estar ali, o que o Fagiano jogou praticamente sozinho no Bauru durante boa parte da temporada, também não está ali. Eu acho que foi um exagero, né, colocar o Bob ali entre os 3 indicados. Mas a gente tem que, né, ressaltar sempre, né, o Bob é um baita de um jogador que tem condição, né, de ser
top 3 ali. Talvez seja, né, um top 3 estrangeiros do basquete brasileiro, mas nessa temporada não foi, né? Essa temporada a gente teve Scott, DJ e Chamel jogando, né, muito mais do que o Balbi, até por conta, né, da dependência maior das equipes por esses jogadores, né? O Scott, pela regularidade dele, foi muito necessário pro Minas. O David Jackson, então, nem se fala, né? O caráter decisivo dele foi muito importante para muitos jogos do Franca. E o Chamel, com a experiência dele, principalmente na segunda metade ali do NBB, teve um destaque importante, né, nessa temporada do São Paulo, que embora o Jorginho tenha brilhado, né, outros coadjuvantes foram muito bem e o Chamel foi um deles. Sim, e além desses que você citou, eu também coloco aqui Nesbitt e Parodi, que fizeram também temporadas fantásticas. Né? O Nesbitt pelo Corinthians e o Parodi pelo Franca. Você mencionou o Fagiano, eu também. Jamal. Você mencionou o Fagiano me chamou a atenção também o fato dele não ter recebido nenhum voto. Né? Nenhum voto o Fagiano recebeu. É aquela história, né? Do mesmo jeito que a campanha do Flamengo, o modo de jogo do Flamengo, tudo isso influencia também para você achar, não para você achar, como a gente disse, o Balbi é sensacional, mas para você considerar o Balbi como o melhor estrangeiro da temporada, o cenário bauruense prejudica o Fagiano. Né? O Bauru foi muito mal, em quadra não era muito organizado, sofreu com lesões, o time ficou fora da zona dos playoffs durante boa parte da temporada. Mas, enfim, temos aqui Balbi, Devon Scott e David Jackson. A gente não falou também do Scott, mas ele foi dominante demais. Foi um achado do Minas que faz um bom trabalho, geralmente, buscando jogadores americanos. Né? Temporada passada talvez tenha sido uma exceção, né, com o T. Bob St. Daniel, apesar de ter o Rockmore, né, que era de qualidade, mas o que o Devon Scott jogou, ele foi dominante demais aqui no Brasil. Tanto é que logo a temporada foi encerrada, ele foi contratado para terminar a temporada em Israel. E foi muito bem lá em Israel, tá muito bem lá ainda. Quem sabe ele pode voltar para o Brasil ainda na próxima temporada, mas como ele foi bem aqui, foi bem lá de novo, eu não me surpreenderia se ele ficasse lá pela Europa, não, viu? O cara valorizou, né? Valorizou. Até porque tem justamente isso, né? Com o dólar super alto, ele se valorizou, ele vai querer receber mais. Dificilmente ele vai topar reduzir o salário para jogar aqui. Em algum lugar, né, que vai aumentar o salário dele. Então, desses três, Fábio, já que descartamos o Balbi, na verdade, David Jackson e Devon Scott, quem foi nosso voto, por quê? O nosso voto foi em Devon Scott. Acredito que muito pela regularidade. Não foi? Então foi o meu voto, isso aí. Foi o David Jackson. Puta merda. Vai lá. Então eu discordo do voto da Locomotiva. O meu voto foi o Devon Scott, mas o voto da Locomotiva foi o David Jackson, né? Que foi decisivo demais, né? Para muitas partidas do Franca. Inclusive, né? Essa saída que está se confirmando aí do David Jackson para a próxima temporada vai ser muito complicado, né? Em se trocar, né? Colocar um outro nome para conseguir sustentar, né, aquilo que o David Jackson fez não só nessa temporada, como na temporada anterior. Sim, apesar do Fusaro, isso é um grande nome também, mas vai ser complicado, hein? Pare o duro pro Fusaro aí, porque, querendo ou não, a comparação vai ser inevitável para o torcedor francano, né? Por mais que não seja exatamente algo muito justo, mas vai ser inevitável aí, vai ser complicado para o Fusaro, mas eu acho que ele tem potencial, é nos poucos nomes no Brasil que poderia ter potencial para encarar essa barca aí, de substituir o David Jackson. Mas vamos lá, então, próximo prêmio, sexto homem, entrando agora no prêmio do time, né? Do time que joga, que entra em quadra. Vamos primeiro de quem sai do banco, prêmio de sexto homem. Os finalistas pela Liga Nacional de Basquete. Alexei, armador do Mogi, Léo Demétrio, pivô do Flamengo, e Arthur Pecos, armador do Corinthians.
também foram votados. E essa aqui, meu amigo, também foram votados Baxley, Gemadinha, Jonathan Luz, Chatman, Duda Machado, Larry Taylor, Pepo Vidal, Dikembe, Balbi, Morijo, Pedro Rava, Renan Lenz, Iago, Graham, Jamal, Jefferson, William, Jimmy, Douglas Kurtz, Elinho, Mike, Caio Torres, Mineiro, Paulo Lourenço e Rafa Oliveira. Eu acho que assim... Votaram no Kurtz, pô. Não tem regra para essa categoria. Mas você tinha que votar em alguém que sai do banco. Por favor. Temos aqui votos... No caso do Kurtz, ele não saía nem do banco, né? Muitas situações. Não, mas o Kurtz, ele saiu, sim, contra o Bauru, no jogo de São Paulo e Bauru, na panela de pressão, ele saiu do banco e acabou com o jogo, por exemplo. Sim. Mas alguns foi nomes muito aqui... mal utilizado no São Paulo. Mas concordo. Mas alguns nomes aqui, e me desculpe se você votou em algum deles, mas o Morijo, do São José, Balbi, do Flamengo, Rafa Oliveira, também do São José, Caio Torres do Pinheiros. O Balbi é porque tem a rotação no Flamengo, né? Fica entrando e saindo, então pode ter isso. Mas ele começa. Mas vamos lá, então. Os finalistas da Liga, né, como disse, foram Alexei, Léo Demétrio e Arthur Pecos. Os nossos finalistas seriam... peraí que está na outra página aqui e eu estou apanhando pelo próprio site. Vamos lá. Os nossos finalistas foram Léo Demétrio, também do Flamengo, Duda Machado, do São José, que também foi votado, e Baxley, do Rio Claro, que também foi votado. Bom, Arthur Pecos e Alexei, que diferenciaram das nossas escolhas, Fábio. Por que você acha que isso aconteceu? Eu acho que vale a pena, deveríamos ter considerado. O que levou a essa final dos melhores do NBB? Bom, eu acho que tem uma questão de critério, né, para a definição desse sexto homem, né? Acredito que o correto seria, né, a pessoa estar capacitada, né, para estar entre os candidatos, né, se ela atuou pelo menos aí mais da metade, né, ou a metade certo, né, o número certo ali de jogos do NBB para ser conflagrado, né, essa questão aí de ter ser né, digno de merecer um voto para estar entre os indicados. Pelo que a gente fez, né, na nossa escolha, a gente deu uma olhada bem extensa ali, né, dos jogadores de todas as equipes e fizemos uma lista, né, eu até abri aqui uma lista com jogadores aí que tinham essa condição, que tiveram de certo destaque, né, e que tinham essa condição aí de disputar esse prêmio de melhor sexto homem, levando em conta, né, esse critério de jogar a metade dos jogos, né, do NBB. E nessa só para ficar mais claro para quem está ouvindo, a gente abriu a súmula de todos os jogos da temporada para contar quantos jogos cada jogador saiu do banco. A gente fez isso com todos os times em todos os jogos para fazer essa nossa lista. E aí a gente descartou, né, você vai até falar, a gente descartou alguns nomes, como por exemplo o Pepo Vidal, né, que à primeira vista estaria na nossa votação, mas ele fez mais jogos como titular. Segue aí. Pois e o negócio é complicado, né, de se exigir de quem vota, né, também fazer isso que a gente fez. Mas, assim, nessa lista a gente elaborou que tinha ali o Bright, né, do basquete cearense, o Baxley, do Rio Claro, o Léo Demétrio, o Chatman, do Franca, assim como o Elinho, do Franca, o Fioroto, do Brasília, e o Duda Machado, né, foram os principais nomes aí que a gente viu. E a gente analisou a partir disso, né, os pontos que eles fizeram, rebotes, assistências, eficiência, enquanto, né, reservas, né, enquanto jogadores vindos do banco. E aí, né, deu a... Eu vou até conferir aqui para eu não errar qual que a gente escolheu, né, de melhor sexto homem, para não dar ruim de novo, né.
Mas aí, no final, né, a gente acabou escolhendo o Léo Demétrio, né, que, inclusive, né, foi um dos indicados aí para o prêmio da Liga Nacional. Então, né, correto, né, em consideração aí ao Alexei e ao Arthur Pecos. Teve essa questão, né, no caso do Alexei, teve a lesão que atrapalhou ele, né, então ele ficou uma boa parte do NBB fora, né, e uma outra parte, né, vindo ainda na transição, né, de recuperação. Acredito que não foi uma boa, né, ele poderia, enfim, escolher ele como sexto homem não acho correto, né, então, mas mesmo assim, né, respeito essa presença dele entre os indicados. O Arthur Pecos teve uma certa importância também vindo do banco, mas eu acredito que ele não teve, né, essa questão de ter mais jogos como titular. O Fischer se lesionou essa temporada? Não, né? Acho que não. Não, tá me fugindo a É, memória aqui. Mas tem a questão também daquela memória, né? Que a gente já falou. O Alexei venceu o prêmio de melhor sexto homem ano passado e o Arthur Pecos venceu em 2016 e 2017. pois Então, é. são dois dos três últimos vencedores, né? Tem um pouco disso também. E voltando, né, na nossa escolha, né, o Léo Demétrio, dentre aqueles que a gente colocou com essa possibilidade aí de ser candidato, o Léo Demétrio foi o segundo maior pontuador, né? Ficou atrás apenas do Baxley, foi o segundo maior reboteiro, ficando atrás apenas do Fioroto, e teve o segundo maior índice, né, do plus-minus, ficando atrás apenas do Elinho, e o terceiro em eficiência. Então é um cara que teve destaque, né, entre esses jogadores vindos do banco, de fato. Então o Léo Demétrio aí é uma boa escolha aí para melhor sexto homem. E, a meu ver, é uma das escolhas mais apertadas, porque o Baxley também foi muito, muito bem vindo do banco, né? Depois que o Fernando Pena colocou o Baxley para comandar a segunda unidade do Rio Claro, ele cresceu de desempenho, o desempenho dele cresceu de uma maneira estrondosa, né? Comandando ali os reservas do Rio Claro. Em Mas termos então de vamos lá. eficiência, o maior, né? Em termos de O eficiência, maior, ele foi o ele maior. foi o maior, em segundo do Duda Machado. Isso aí. Mas vamos lá então, Léo Demétrio, nossa escolha. Agora falando do quinteto titular. Primeiro, os três armadores finalistas, segundo a Liga Nacional. Franco Balbi, do Flamengo, Jorginho, do São Paulo e Nano Parodi, do Franca. Também foram votados Fischer, Elinho, Nate Barnes, Fulvio, Iago, Davi Rosseto, David Jackson, porque sim, e Dontrell Bright. E Dontrell Bright, do basquete cearense. Pegando aqui os finalistas da Locomotiva Esportiva, nós colocamos Jorginho, do São Paulo. Nós colocamos também, eu estou perdido de novo, Nick. Aqui, Jorginho, do São Paulo. Fulvio, do Mogi. E Fagiano, do Bauru. Fábio, Fagiano também não foi votado nessa aqui. Fulvio não entrou na finalíssima do NBB. Então, acho que já fica bem claro que a nossa escolha foi o Jorginho. Nossa escolha é o Jorginho, né? É o único que bate. Mas Fagiano e Fulvio contra Balbi e Parodi. Justo, não é justo, viajamos, viajaram. Tô mudando o tempo verbal assim, fica parecendo Pedro Bial, né? Fica meio curto. Mas vai lá. Filosofando aí. Mas, enfim, o Bob, né, aquela coisa que a gente falou, né, no prêmio de melhor estrangeiro, eu acho que teve armadores que tiveram uma temporada melhor do que a do Balbi, e não apenas esses três que tá nossos indicados, né, da Locomotiva. A gente pode citar, por exemplo, o David Jackson, brincadeira. Pode citar o Iago. Eu acho que o Iago teve uma temporada melhor que a do Bob em termos individuais, falando, né? Acho que isso é complicado também, né? Para você fazer uma escolha, mas em termos individuais, o Iago teve uma temporada melhor do que a do Balbi. O Ricardo Fischer também teve uma temporada melhor, talvez até parecido ali com o Balbi. Tem o Bright, tem o Sad, né, do Rio Claro,
O próprio Pepo Vidal também teve um desempenho parecido com o que o Balbi fez. Então, acabou que pesou o nome ali, né, do Balbi, pesou a camisa, e ele acabou entrando novamente aí entre os indicados. O caso do Parodi, acho que também pesou um pouco a camisa francana, que teve até voto para David Jackson, né? Mas o Parodi é mais um caso, né, desses grandes jogadores, né? O Bob também é um baita jogador, mas que nessa temporada ele teve uma lesão, né, no meio do caminho aí, acabou ficando de fora uma parte do campeonato, então ele acabou ficando um pouco para trás, né, na nossa escolha por conta disso. E o que o Fúvio fez no Mogi das Cruzes foi incrível, né, porque o Mogi todo, né, perdendo o jogador por lesão cada rodada praticamente, e o Fúvio seguiu, sendo que na temporada passada o Fúvio teve uma temporada, né, muitos já pensavam, muitos como eu, né, já pensavam que a carreira do Fúvio estava acabada, né, porque ele não jogou o tanto que ele rendia, e nessa temporada foi o Magic Fúvio novamente, né, com grandes exibições pelo Mogi das Cruzes. A gente já falou também do Fagiano, a qualidade dele no Bauru Basquete, apesar das limitações do time, né, o time que se tornou extremamente dependente dele, ele rendeu, né, o quanto pôde, mas até que não foi suficiente. E o Jorginho, nosso principal destaque aí, eu acho até que muitos dos votos que não foram, por exemplo, o Fagiano, que ficou de fora nessas escolhas, o Jorginho capitalizou muito, né? Porque é o voto único, né? Que foi realizado. Me chama a atenção as pessoas que não votaram no Jorginho para esse prêmio. Pois é, vamos lá. Palavras duras, né, da carreira do Fúvio, mas, mas realmente... Não, mas a gente já tinha falado, né, até naquele podcast que a gente fez do Mogi das Cruzes antes da temporada, tinha essa dúvida, né, se ele iria render o esperado, e de fato ele rendeu até mais do que o esperado, voltou a ser, né, um jogador que estava sofrendo com lesões, né, nas últimas 2 temporadas. E também em Vasco e Bauru ele não rendeu, não foi o Fúvio dessa temporada e das temporadas anteriores, né? Depois de 2 temporadas ruins, ele com 38 anos, 39 anos, era até natural a gente pensar, putz, começou a entrar naquela fase decrescente da carreira. Mas não, ele mostrou que não, tá aí, tá. Tem muita lenha para queimar ainda. Para calar a boca dos críticos. Para calar a boca dos críticos, mas não a nossa boca, né? A nossa. Não de quem votou na todo mundo. Eu discordo do que você falou em relação ao Parodi. Eu acho que o Parodi jogou demais o suficiente para estar entre os eleitos. Como você falou, ele não entrou na nossa realmente por lesão, né? Porque ele jogou menos em termos quantitativos mesmo. Então, foi um critério que a gente usou. Quem desconsiderou esse critério, eu acho que é um voto também muito interessante. Eu gosto muito do Parodi, jogou muito bem em Franca também. Bom, o Jorginho a gente já falou, não tem muito também o que discutir. Vamos passar para os alas. Lembrando que não há divisão entre ala armador e ala, então são 2 alas escolhidos, né? E por conta disso são 6 finalistas. O mesmo ocorre com os pivôs, vocês vão ver mais para frente. Então vamos lá. Os finalistas dos melhores do NBB, os finalistas oficiais. Marquinhos do Flamengo, Alex Garcia do Minas, André Góes do Mogi, Léo Mendel do São Paulo, Leandrinho do Minas e David Jackson do Franca. Também foram votados Betinho, Fusaro, Jorginho, porque sim, Chamel, Cauê Borges, Jamal também está aqui, não entendi, Lucas Dias, Malcolm Miller, Morijo, Zach Graham, Ricardo Fischer, o outro também, que eu não entendi porque está aqui, e Solano do Paulistano. As escolhas da Locomotiva, os 6 finalistas da Locomotiva, foram praticamente iguais. Se não foram iguais, né? Acho que eu não reparei isso. Foram os mesmos, né? Sim. Marquinhos, Alex, Góes, é isso aí. Não, menos o Leandrinho. Não, o Leandrinho também estava no nosso 6, sim. O Leandrinho estava nos nossos 6. Está aqui na minha frente. Isso, verdade. Estou olhando para o print aqui. Mas vamos lá.
Aí, ó, primeira categoria, acho que é a única, se eu não me engano, que bateu as nossas escolhas com os finalistas da Liga. Mas o que me chama a atenção, porque tinham outros alas também de muita qualidade, Betinho e Fusaro, principalmente, e Chamel. Betinho, Fusaro e Chamel foram aí três nomes que poderiam muito bem estar entre os finalistas, jogaram demais, 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 demais. O Solano. Aí o Solano entra naquela categoria de assim, putz, ele é mais jogador, a meu ver, né? Ele tem uma carreira mais consolidada do que alguns até que chegaram na final, mas nessa temporada realmente não conseguiu desenvolver todo o seu basquete no Paulistano, que não teve um bom ano, foi muito irregular. Mas Ele começou votos, bem, né? Solano começou bem, bem. mas não. Mas os nossos votos foram os mesmos da Liga, né, Fábio? Qual é a sua predileção pelos dois alas aqui escolhidos no quinteto Sim. titular do campeonato? E pra gente mesmo, né, para exibir esses 6, foi complicado, né, por deixar de fato o Betinho de fora, deixar o Danilo Fusaro, deixar o Chamel. O Chamel acho que foi o último nome que a gente cortou ali, né, pelo que ele apresentou, principalmente na segunda metade do NBB. No caso do Jorginho, acho que pelo tamanho dele, acho que votaram, né, por conta disso. Acharam que ele é ala, né, tanto que ele joga ali. Dos outros eu nem vou falar, né, do Fischer, do Jamal, enfim. É americano, é ala. No caso dessas 6 nomes que acabaram ficando, a gente acabou escolhendo, acho que não vai ser esses 2 nomes, os escolhidos do NBB, mas a gente acabou escolhendo David Jackson e Léo Mendel. David Jackson, por tudo que a gente já falou, né, no prêmio de melhor estrangeiro, e Léo Mendel, pelo tanto que ele jogou no São Paulo e conseguiu ser destaque dentro de um time que tinha o Jorginho, né? Também levando em consideração quando a gente colocou o Chamel, né, entre os melhores estrangeiros. Então, o Léo Mendel fez uma temporada muito boa, mais uma, né, que ele fez, depois de jogar muito bem no Paulistano, mais uma agora no São Paulo, e não por menos está indo para o basquete espanhol. Léo Mendel é aquele cara que ele surgiu com uma grande expectativa em torno dele, só que você olha os jogos dele nessa temporada e na temporada anterior, que a meu ver foram as duas melhores dele pelo NBB, ele é um cara que dentro do jogo você pouco vê, pouco fala, só que ele é extremamente importante, ele está em todos os lugares, ele faz de tudo. E ele é extremamente versátil e ele ensaia a saída para a Europa aí há um bom tempo, né? Temporada passada ele chegou a treinar algumas semanas na Europa, mas acabou não se confirmando a ida dele para lá. E nessa temporada, sim, finalmente não, ele está indo com a mesma idade do Benite. O Benite foi para a Europa e o Benite hoje deita na Europa. É que o Léo Mendel também é mais ou menos aquele caso do Iago, né? Ele tá aqui, ele começou tão novo, ele tá aqui há tanto tempo que você acha também que ele é um veteranaço. Ele tem 26 anos, ele tem 26 anos. Não que ele não tenha experiência, mas ele, em termos de idade, com ele 20, não é com 20 anos ele já estava jogando 40 minutos em Franca, né? Justamente. E o David Jackson é implacável em Franca, né? Foi o grande líder desse time. Mais uma vez, ele, com 37 anos, segue melhorando ainda a cada temporada, tendo mais importância dentro do seu time. E o Léo Mendel, como a gente falou, ele é um cara, eu acho que, como eu posso dizer, quando o Léo Mendel surgiu, talvez a visão que eu tinha era que se esperava que ele fosse o próximo ala titular da seleção brasileira. Não foi assim que a carreira dele se desenhou. Mas eu acho que isso causou um efeito na cabeça das pessoas de não considerar ele entre os tops do Brasil muitas vezes. Ele realmente é. Ele pode não ser aquela dominância implacável no cenário sul-americano, não, tudo bem. Mas ele é sim, ele está na elite do Brasil. O cara está entre os principais da posição e olha lá se não for um dos principais, não for o principal. Nessa temporada no NBB, para mim foi. Os outros votos também, Alex Garcia, também sensacional no Minas, a gente já falou dele. Marquinhos foi o grande nome do Flamengo, né? Foi o grande líder do time que terminou a competição em primeiro lugar, antes dela ser encerrada.
tem muita qualidade também, os anos passam e o Marquinhos segue aí sendo extremamente dominante no Brasil. Leandrinho, muito bem no Minas, conseguiu ali jogar uma temporada, né? Primeira vez que o Leandrinho joga uma temporada desde o início no Brasil, da metade para o final, o time melhorou muito. O Leandrinho também foi o maior pontuador do campeonato em média de pontos, né? Com 20,1 pontos por jogo, também legal. E o André Góes, é um herói em Mogi, né? O cara se joga em qualquer bola. Teve aquele game winner contra a Unifacisa esplêndido. Que, aliás, eu achei que ia cair, e caiu. Eu tava vendo em casa pela Band esse jogo. Putz, pela Band ou pelo DAZN, não lembro. Mas também jogou demais André Góes. Mas nossas escolhas, como o Fábio já disse, David Jackson e Léo Mendel. Você falou que você não acha que vão ser esses os vencedores. Quem que você acha que vai ser e por quê? Porque eu não sei, mas eu acho que o Léo Mendes não vai levar. Principalmente porque, por isso que você falou, né, de ser um jogador que fica, né, que muita gente não percebe ele em quadra e que faz uma grande diferença. Eu acho que ele não vai levar por conta disso, né? Eu acho que você disputando contra medalhões, né, do Brasil, do basquete brasileiro, como Marquinhos, como Leandrinho, como Alex Garcia, uma temporada tão visível do André Góes, vai ser complicado pro Léo Mendel levar esse prêmio aí do NBB. O nosso ele levou, mas não sei se a galera viu, né? Ele jogando tanto que a gente viu aí que ele jogou. Que é muito melhor que o prêmio oficial, a gente tem que falar aqui, é mais interessante, é o nosso prêmio, as nossas escolhas. Olha para cá, Léo Mendel. Vamos lá. Vamos então fechar o time aí com os pivôs, né? Os 6 finalistas. Lucas Dias, do Franca, David Nesbitt, do Corinthians, Devon Scott, do Minas, Olivinha, do Flamengo, Gerson, do Rio Claro, Hetzheimer, do Franca. Os demais votados, né? Olha, outros 16 pivôs foram votados. Nem todos pivôs, vocês vão entender. Vamos lá, outros votados. Dikembe, Rafa Oliveira, Marquinhos, Mineiro, João Vitor, Gruber, Léo Demétrio, Jefferson William, Renan Lenz, Tyrone, Ronald, Lucas Mariano, Marcão, Murilo Becker, Zach Graham, não sei porque tá aí, e do Sommer, do Botafogo. Eu acho que, assim, tirando o Graham, né, que, enfim, algumas pessoas falaram do Marquinhos, mas o Marquinhos, cara, eu acho que quem votou no Marquinhos deve ter pensado numa montagem do Marquinhos ali fazendo a 4, né, um time mais leve, mais solto, com um pivôzão só lá embaixo, e eu acho justo também, é uma escolha cabível, a meu ver. Não. Não, eu Tem acho. que falar o que ele jogou na temporada. Ele jogou de 3, ele não jogou de 4. Ele fez também. 4 tem Olivinha, 4 tinha Mineiro, 4 tinha 4 e 5, né? Olivinha, Mineiro, Léo Demétrio. Pô, depois teve o gringo lá. O Eloy Vargas. Eloy Vargas. Aí depois sobrou pro Marquinhos aí a ala, né? Que é o que onde ele brilha ali no Flamengo há anos. Mas vamos lá então. Os nossos votos foram. Momento pistola. Momento pistola. Nossos votos foram um pouco diferentes. Os nossos finalistas, na verdade, não nossos votos, nossos finalistas. David Nesbitt, Devon Scott, Gerson e. Devon Scott, Gerson e Gerson. Esses 3 iguais aos finalistas da Liga. Também colocamos na nossa finalíssima Douglas Nunes, da Unifacisa, João Vitor, da Unifacisa e Rafa Oliveira, do São José. Colocamos nomes aí um pouco diferentes, né? Um pouco alternativos dos nomes que, usando a expressão até que você usou nos alas, né? Alguns medalhões que entraram na finalíssima da Liga Nacional. É quase certo, vocês vão ver pelos nossos votos, é quase certo que não vai ser, né? Nossos votos não vão ser os mesmos vencedores, mas você achou justo, Fábio, esses 6 finalistas? O que você alteraria, o porquê? Olha, justo, eu achei 4 ali. Né? O Lucas Dias não apareceu, né, nos indicados da LE, mas foi um debate, né? Ele acabou não ficando entre os 6,
mas a gente meio que dividiu ali, né, 3 ala pivô e 3 pivô, né, para ficar algo mais justo, né, para os candidatos e tudo mais. O Lucas Dias talvez teria espaço também, né, é um nome que teve um desempenho, uma qualidade boa ali, né, dentro dessa posição, jogando pelo Franca. No caso do Hetzheimer e do Olivinha, aí foi medalhão, né, aí foi pelo nome. O Hetzheimer teve uma reta final ali melhor, né? Mas ainda não atingiu esse mesmo patamar que esses outros jogadores atingiram. Né? O Olivinha também, né? O Olivinha foi mais ou menos a mesma temporada, ali, semelhante do Hetzheimer, em termos de qualidade, né? E rendimento dos jogadores, né? A gente sabe o quanto que o Olivinha e quanto o Hetzheimer podem render, né? Se for pensar em outros nomes para estar ali entre os indicados que nem a gente, nem a Liga colocou, que seriam melhores opções que Hetzheimer e que Olivinha, eu citaria, por exemplo, o Lucas Mariano, o Renan Lenz. Temporada que o Renan Lenz fez e o Renan Lenz não está ali, né, entre os indicados. Cara, Renan Lenz fez, hein? Nossa, o Renan Lenz jogou demais. Aliás, Lucas Dias e Renan Lenz foram os nossos 2 cortes doídos, né? Sim, nossa, foi complicado. E está ali o Hetzheimer e o Olivinha, mais uma vez, né? Franca e Flamengo, né? As duas torcidas ali se, né, degladiando nas votações, sendo que, né, os votos são nem por torcedores, né? Em tese. Mas, enfim, Hetzheimer e Olivinha, na minha opinião, não estariam, né, nesses indicados. Novamente, jogam demais, né? Tem uma qualidade que nem precisa falar. Aí teve gente que jogou melhor e eu acho que precisa valorizar, né? Esses caras que tiveram uma baita temporada. Tipo, o Rafa Oliveira jogou demais no São José. Não chama atenção porque foi o São José, né? Que nem chegou ali os playoffs. Mas o que o Rafa Oliveira jogou era nível ali dos principais pivôs do basquete brasileiro. Então, acaba que some um pouco, né? Esses jogadores. Não, e é aquela história, né? Por exemplo, se ocorressem os playoffs, provavelmente nomes como Olivinha, Olivinha em jogo decisivo, todo mundo sabe, cara, como é que é o Olivinha em jogo decisivo, o Hetzheimer também, e eu acho que também rolou um pouco de memória afetiva com eles, e que se houvessem playoffs, provavelmente eles jogariam muito mais do que jogaram na temporada regular, e aí sim, talvez estivessem até na nossa lista final. É exercício de futurologia, né? Nem futurologia. Ou mundo alternativo, né? Mundo alternativo. Porque já teria acontecido, não vai acontecer, enfim. Vamos lá. Os nossos indicados, né, os nossos votos para essa categoria foram Rafa Oliveira e Devon Scott. Eu vou ser sincero para você, o Rafa Oliveira eu acho mais fácil promover um debate, porque foi uma decisão nossa até mais apertada, principalmente com o Nesbitt, que fez uma temporada também. É outro cara que é discretaço, que você não vê o jogo, mas a importância dele para o time foi para o Paulistano, foi para o Flamengo, foi para o Corinthians. A importância do Nesbitt dentro ele é uma engrenagem, ele é como se fosse o óleo da engrenagem. Você vê a engrenagem, mas o cara lubrifica o time, assim, o Nesbitt ele jogou muito, mais uma vez, foi muito importante. Aí o Barramense já com 29 anos, né? Tomara que fique pelo Brasil na próxima temporada. Por outro lado, Devon Scott eu acho que não caberia discussão, né? Ele realmente, como dissemos, no melhor estrangeiro, foi extremamente dominante. Por mais que Gerson tenha feito uma temporada também muito legal pelo Rio Claro, a dupla Sadi e Gerson fez estragos pelo Brasil inteiro nessa temporada, vestindo a camisa do Renato Rio Claro, mas eu acho que ali ficou até um pouco injusto para o Gerson, né? Talvez em outros anos, quem sabe. Mas Devon Scott jogou demais esse ano. E a dupla da Unifacisa, né? Douglas Nunes e João Vitor tiveram
um bom desempenho também. O Douglas Nunes novamente, né? Ele foi nossa escolha na temporada passada também. E não ganhou, né? Ano passado quem ganhou foi o Lucas Dias, né? Também, mais uma vez, vencedor da última temporada aqui de novo. E o JP Batista, que voltou para a França e já saiu da França, ele está livre no mercado. Podia voltar para o Brasil também. Faria muito gosto do JP Batista jogando no Brasil. Mais algum pitaco no quinteto ou vamos para os treinadores? Vamos seguir. Seguindo o ritmo. Seguindo o ritmo, treinadores. Olha, eu falo para você, na minha votação, tá? Treinador e MVP foi, acho que é a que eu escrevi primeiro. Vamos lá. Finalistas pela Liga Nacional de Basquete. Guerrinha do Mogi das Cruzes, Gustavo de Conte do Flamengo e Léo Figueiró do Botafogo. Também foram votados Elinho do Franca, Mortário do São Paulo, Léo Costa do Minas, Fernando Pena do Rio Claro, Filé da Unifacisa, Bruno Savigliani do Corinthians e Ricardo Oliveira do Brasília. As nossas escolhas, os nossos 3 finalistas foram Guerrinha e Gustavo de Conte, assim como a Liga, mas no lugar de Léo Figueiró colocamos Fernando Pena do Rio Claro. Fábio, Gustavinho está ali mais uma vez, o cara montou mais uma vez mais uma máquina, ele é o maior vencedor dessa categoria, ele levou 3 vezes as categorias, 3 pelo Paulistano, e é o atual bicampeão do NBB, uma vez pelo Paulistano, uma vez pelo Flamengo, e está aqui de novo. Mas, do outro lado, temos o Guerrinha, né? Na verdade, eu acho que essa disputa vai ficar entre esses dois mesmo. Quem você acha que leva esse ano? E por quê? Porque eu vou falar o nome depois, não é fácil, né? Pelo que fez com todas as dificuldades que teve, né? A minha escolha foi ele. Você já sabe quem, né? Foi o Guerrinha, que pegou o Mogi nessa temporada já sem, né, patrocínio master, teve que fazer uma reformulação no elenco. Isso já seria complicado, né, para o NBB. Conseguiu seguir bem, né, começou bem, já teve lesões, né, até mesmo antes do NBB já tinha jogadores que estavam perdendo por lesões, e durante a temporada teve que se reinventar, né, a cada momento, né, cada jogador perdido tinha que, né, traçar novos planos, e o Mogi seguiu muito bem, né, chegando até figurar durante boa parte da temporada no G4, com um time, né, muito aguerrido, né, muito a cara do Guerrinha, né, sem trocadilhos, mas o Guerrinha montando mais uma vez um time aguerrido que trabalha muito bem, né, no jogo ali, no emocional, no momento decisivo, fazendo a cesta, com grandes jogadores que acabaram despontando ali, né, naquela equipe. O Guerrinha, na minha opinião, foi essa escolha. Até nosso nome aí, o Fernando Pena, é aquela terceira opção, né, que ficou meio complicada, né? Quem que a gente escolheria? Se seria o Elinho, se seria o Léo Figueiró, como foi na Liga Nacional. A nossa escolha do Fernando Pena por ser o terceiro foi justamente por render mais, né, do que até se esperava do Renata Rio Claro, e também pela renovação que fez com o Renata durante a temporada, né? Teve o mesmo time que jogou o Campeonato Paulista, na verdade o time que jogou o Campeonato Paulista não foi o mesmo que jogou o NBB, né? Teve muitas saídas, entradas, reformulação, e o time deu certo, né? O time conseguiu aí chegar muito bem nesse finalzinho do NBB. Sabe-se lá o que ia acontecer, né, durante os playoffs. O Rio Claro estava numa crescente muito legal antes do NBB terminar. Isso talvez no próximo ano ninguém vai se lembrar disso eventualmente, né? Mas o Rio Claro estava ali em 9º. Olha só, os únicos times que venceram as 3 últimas partidas do NBB foram Franca, Flamengo e São Paulo, os 3 primeiros, e o Rio Claro. A crescente do time estava muito legal. O mesmo número de vitórias do Corinthians e do Botafogo, que foram 7º e 8º, respectivamente, mas ele estava numa sequência ali que ele
estava no embalo e provavelmente tomaria essas posições do Corinthians e Botafogo. Eu também gostei muito do Fernando Pena, e falando do Pena aqui também, porque realmente ficou uma disputa em glória para ele, né, mas ele também soube ajustar o Rio Claro ao longo do ano para o Rio Claro melhorar, independente das chegadas e partidas, né, essa sacada de colocar o Baxley para comandar a segunda unidade, o jeito que ele conseguiu encaixar Sadi e Figueroa e o time continuar super competitivo, se não mais, o entrosamento dele com o Gerson e Sadi, então méritos aí para o Fernando Pena, que foi a nossa terceira escolha. Mas o meu voto também, o voto da Locomotiva, né, como o Fábio já falou, foi do Guerrinha, mas eu acho que o páreo vai ser duro, hein? Com o Gustavinho também, muita gente acha o Gustavinho melhor técnico, né? Tanto é que ele foi finalista, mas o que o Guerra fez nesse ano é aquela história. O meu critério para melhor técnico, em todas as temporadas, sempre foi o fazer muito com pouco. E o Gustavinho, nessa toada, no meu critério, ele se prejudica porque ele fez muito, mais uma vez, só que com muito, né? Porque o Flamengo dá a estrutura, dá os jogadores, dá a tranquilidade financeira que ele precisa. O Guerrinha, cara, nesse ano ele tirou leite não foi de pedra, ele tirou leite de pedregulho, cara, porque não, o time que não tinha rotação em termos numéricos. Tinha nem pedra para tirar o leite, quase, né? Não, em termos numéricos, porque o time do Mogi, com todo mundo jogando, Alexei, Fúvio, André Góes, Fusaro, Gruber, Paranhos, é um time bom, um time legal. Depois teve a volta do Fabrício, é um time interessante. Só que ele não teve em nenhum momento esse time para jogar. Ele teve ali André Góes e Fusaro quase que a temporada inteira, e o Fúvio, e foi com isso aí. O resto, todo mundo ia caindo, ia se machucando, e o Guerrinha ainda lá, e o Mogi ainda lá, e foi por isso que o Guerrinha foi a nossa escolha. Guerrinha, que é o técnico com mais vitórias na história do NBB, e não venceu nenhuma vez o prêmio de melhor técnico. Vejam só, é algo que até me surpreende, porque na minha cabeça ele ganhou, mas ele nunca venceu. Né? Quem sabe ele possa vencer nesse ano pela primeira vez. Seria um prêmio merecidíssimo. Merecidíssimo. Mas vamos ver, né? Essa eu não tenho tanta certeza que ele vai ganhar, apesar de ser o nosso voto. O nosso voto ele tem. Vou falar de novo, né? Vou dar aquela pistolagem de novo, né? Pô. Não, mas aí eu discordo. Aí eu acho que é diferente do caso do Balbi. Porque o Gustavinho realmente seria o meu segundo voto depois do Guerrinha. Nem tanto pelo Gustavinho, mas pela temporada do Guerrinha, que foi, né, muito boa. Sim, concordo realmente. Mas vamos lá então, o último prêmio, vai MVP, porque está muito longo isso aqui, e a bateria do meu celular, que é onde eu estou gravando isso aqui, vai acabar. Vamos lá. MVP, o prêmio máximo da temporada, o melhor jogador. Vamos aos finalistas pela Liga Nacional de Basquete. André Góes do Mogi das Cruzes, vejam só, hein? André Góes, Georginho e Marquinhos. Também foram votados, aí menos jogadores, né? Também foram votados Hetzheimer, Leandrinho, David Jackson, Léo Mendel, Chamel, Devon Scott, Dontrell Bright e Danilo Fusaro. Só lembrando que os outros votos, não só para MVP, mas em todas as categorias, não estão em ordem de votos, tá? Estão em ordem aleatória. Os nossos votos foram Jorginho do São Paulo, o nosso final, né? Jorginho do São Paulo, David Jackson do Franca e Devon Scott do Minas. Todos votados, mas apenas o Jorginho, dos nossos 3 finalistas, ficou entre os finalistas também da Liga Nacional. Então, mais uma vez, por isso ele foi a nossa escolha. Ele é a nossa escolha, a nossa torcida, entre aspas, né, para valer o nosso voto na premiação final. André Góes e Marquinhos, Fábio, estão aí nessa finalíssima, te surpreendeu? Também é justo, é válido? Como você explica isso aí? Bom, Marquinhos, acho que desses 2 nomes foi o que mais surpreendeu, né? Não foi
a maior temporada do Marquinhos, tá, ele foi ali, falar que ele tá entre os 20 melhores jogadores da temporada. O André Góes ali um top 10, né? Jogou bastante. Foi mais importante, né, ainda pro Mogi. O Marquinhos tem um poder de decisão que ajudou o Flamengo em alguns momentos, mas era outra coisa, era você jogar num time todo organizado ali, né, com um elenco muito recheado de jogadores, e o Marquinhos ainda, né, apesar de tudo, chamava atenção, né, e eu acho que é por isso que ele tá aí, foi um dos indicados, mas na minha opinião, tinha outros nomes ali que poderiam estar nessa terceira posição ali entre os indicados, desde do Devin Scott ou David Jackson, nenhum dos dois está ali, é algo que soa a piada, na minha opinião, porque durante a temporada, foram os dois concorrentes ali mais próximos na briga pelo MVP do Jorginho, Devin Scott, por ser o cara com mais... Tá gravando ainda? Tá, opa. Deu uma pitada aí, cara. O Devin Scott, por ser mais regular, né, pela regularidade toda que ele mostrou durante a temporada e domínio de garrafão, e o David Jackson por toda a capacidade, né, de decisão pro time do Franca, e isso praticamente todos os jogos. O David Jackson aparecia muito bem. Aí você pode colocar também Léo Mendel como possibilidade, né? O próprio Leandrinho, o Chamel, Alex. Eu acho que esses aí tiveram temporadas melhores do que a do Marquinhos. Mas aí a escolha acho que foi mais pela memória afetiva, né? E pelo histórico aí do Marquinhos também nessa categoria, né? Marquinhos que já foi MVP do NBB. Aliás, Marquinhos é o maior vencedor da história, né? É o único que tem 3 títulos de Aí MVP. é aquele voto automático, né? Fácil. Então, eu acho que sim, eu ia falar isso. Só que é bom que se diga, também diferente do que falamos aí de Arthur Pecos, talvez, e Alexei para sexto homem, de Balde para armador. O Marquinhos, ele, a meu ver, ele é o melhor jogador em atividade no Brasil. E já há vários anos, certo? Ele Sim. é o mais completo, ele é o que tem mais recursos, só que aqui a gente analisa como foi a temporada, né? E o Marquinhos teve uma temporada muito boa, né? Foram 17 pontos, 16 de eficiência, 4 rebotes, 3 assistências. Ele jogou demais, realmente. E, na minha opinião, ele ali, junto com o Léo Mendel, poderia entrar na nossa seleção final, né? Nos nossos finalistas. Mas eu acho que realmente ali David Jackson e André Góes e Devon Scott deveriam ter sido melhor lembrados nesse ano. Mas, mesmo assim, diante de tudo isso, tem como tirar do Jorginho? Não, né? Quem não votou no Jorginho já é para você considerar, né, pô? O Jorginho, a temporada dele foi acima da média e lógico que explodiu, né, naquelas várias vezes que ele conseguiu o triplo-duplo, né? Ele acabou As primeiras quebrando. rodadas, né, ali. Começou com o pé na porta ali, né? E já ficou complicado, né? E um nome que a gente até, né, pensava antes do NBB, que poderia, né, bater de frente ali, seria o Leandrinho, né? Mas o Leandrinho ele teve uma lesão, né? Ele ficou um tempo de fora, né? E acabou não jogando pelo Minas. E pelo menos aí foi bastante semanas ali, né? Sem o Leandrinho. E quando ele voltou, né? Ele voltou ainda, né? Mostrando qualidade e tudo mais, mas já não tinha como alcançar, né? O Jorginho, que fez uma temporada memorável. A gente analisa, né, nessas 2 últimas temporadas, né, o prêmio de MVP aí, fazendo aquele ranking e tudo mais. O Jorginho venceu aí de ponta a ponta, né?
o ranking da LE. Você acha que o Jorginho não render na seleção ainda pode ser um empecilho? Porque muitas vezes há uma mistura, né, de carreira com seleção né, na hora de votar. Né? Muitas vezes não se analisa apenas o campeonato em que se está votando, faz uma análise geral os votantes. Muitas vezes não, né? A gente vendo na votação aí nessa temporada, deu para ver muitas ocasiões. Então, mas você acha que isso pode tirar alguma chance dele ou é dele, ninguém tasca e é isso aí mesmo? Eu acho que é dele e ninguém tasca. Apesar de não ter ido tão bem e tudo mais, mas é só você olhar, você bate o olho ali nas estatísticas, você nem precisa ter visto um jogo dele. Basta bater o olho ali nas estatísticas, vai ver que o desempenho dele foi bem melhor do que do restante da liga. Ele teve uma temporada excelente. Então é isso, então. Acertamos os termos aqui que Jorginho deverá ser MVP dessa temporada, né? E se não for, tem alguma coisa errada. No nosso caso, MVP, armador e jogador que mais evoluiu. Isso aí, isso aí. E estrangeiro, porque ele é Jorginho. Little George. Little George. Não, brincadeira, gente. Mas, enfim, esses foram os nossos votos, né, os finalistas da Liga, os nossos votos, a nossa opinião. E esperamos vocês agora, né, comentando aqui, dando também a seleção de vocês, os escolhidos de vocês. Lembrando que se você está vendo isso depois da divulgação dos vencedores pela Liga Nacional, também pode comentar o que você achou, se a gente viajou, se a gente acertou. E é isso, Fábio. Tem alguma última palavra? Ou podemos deitar em berço esplêndido e esperar a próxima temporada? Só espero que não me critiquem sobre o Bob, tá? Eu sei que tem muita gente que é muito fã dele, né? Incondicional, mas é realidade. Peraí, você fala, não me critiquem, mas vocês estão errados. É meio assim o seu lado, né? Fazer o quê? Tá bom, então. Olha só, que beleza. Palavras duras de Fábio Toledo aqui, senhoras e senhores. Nossa. Mas é isso, gente. Não esqueçam de acompanhar os nossos 2 últimos episódios, que, a meu ver, são 2 dos melhores episódios que nós já fizemos aqui no podcast LE. Né? O penúltimo foi sobre o agenciamento de jogadores. Nós estamos aí no mercadão, em polvorosa, os times buscando, aquecendo o mercado que está fervilhando. Se você quiser entender um pouco como funciona esse mercado de agentes, você pode escutar o nosso penúltimo podcast, está lá nas nossas redes sociais, nas plataformas de streaming. E o nosso episódio anterior a esse foi com o Demetrio Serraciu, né, técnico do Bauru até a última temporada. A gente não sabe ainda se ele vai continuar ou não, mas a gente analisou um pouco como o basquete brasileiro é visto pelos atletas estrangeiros que vêm jogar aqui. Né? Também mencionamos a evolução do basquete brasileiro nos últimos anos, uma comparação com a Liga Argentina. Ficou um negócio diferente, muito legal também, tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, galera. Fábio, muito obrigado. Depois de um longo tempo, fizemos um podcast só nós dois de novo. E é isso aí, galera. Pode mandar. E geralmente quando é só nós dois é longo, né, o podcast. E esse foi também, ó. Tá aqui um bom tempo de gravação já. Mas estamos em pandemia, estamos na pandemia, você deveria estar em casa, você ouvinte, né? Então, nossa contribuição é para você passar mais um tempinho em casa. Beleza? Muito obrigado, galera. Forte abraço, usem máscara, até a próxima e falou!